Bom dia, 13 de julho, hoje, bem-vindo ao Devocional Casa da Graça. O nosso tema hoje é 10 vezes mais. E nesse sentido, eu gostaria de te fazer umas perguntas. Qual é a sua fonte? Onde você busca recursos para o seu crescimento? E olhando para as pessoas que evidenciam estar melhor do que você consegue identificar qual é os recursos que elas têm usado, que fonte elas têm acessado? E no nosso caso, como crentes, como pessoas nascidas de novo, é lícito usar os mesmos meios ou qual meio é seguro para que você busque e viva e tenha certeza de que a nossa vida vai progredir, que a nossa vida vai prosperar? Respostas para essas perguntas eu tenho para você depois da vinheta, então fica por aí, seja abençoado. Chega mais, 12 de julho, o nosso tema hoje é 10 vezes mais. E o nosso texto básico, continuamos em Daniel, agora capítulo 1, versículo 20, que diz assim: O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria, conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos encantadores do seu reino. Continuamos aqui falando sobre a distinção de Deus na vida dos hebreus, mesmo eles estando numa condição de escravo na Babilônia. E aqui fala que, cumprido o tempo onde Daniel, junto com seus amigos, pediu para não se contaminar com as iguarias do rei e observar, e diga-se de passagem, não foi tão pouco tempo. A história diz que foram 3 anos até eles serem apresentados ao rei. E quando eles foram apresentados ao rei, eles estavam com melhor aparência, e o texto diz que eles tinham 10 vezes mais sabedoria do que os outros sábios do reino. E qual é a resposta para isso? As perguntas que nós fizemos antes foi: qual é a sua fonte? As pessoas que você observa o crescimento, você acha que elas estão acessando que recursos para prosperar? E eu e você, nós podemos lançar mão dos mesmos recursos? Ou quais os recursos que a gente pode usar e pode fazer a nossa vida andar, prosperar? Eu dizia que eles se encontraram 10 vezes melhor do que os outros, e o que os fez, e que operou neles essa distinção, foi exatamente obedecer, seguir a instrução de Deus. Com isso eu não estou querendo dizer que você não vai trabalhar, com isso eu não estou querendo dizer que você não vai procurar se qualificar, com isso eu não estou querendo dizer que você vai restringir a sua vida apenas a um ambiente religioso, mas com isso eu estou querendo dizer que, embora você deva buscar essas coisas não devem ser o seu referencial de recurso, não deve ser o seu referencial de fonte, porque o texto diz de forma muito clara que Deus os fez distintos, foi Deus que deu a eles sabedoria, a ponto de eles terem um status de 10 vezes mais, 10 vezes melhores. Eu perguntei porque eu sei que existem pessoas que não professam a mesma fé que nós, que na verdade até negam muitas vezes a existência de Deus, e que evidenciam vidas com mais respostas ou com mais resultados do que a nossa vida. Isso abre um leque às vezes para questionamento, e às vezes a gente tenta lançar a mão das mesmas coisas, mas a Bíblia diz, amados, sobre mim e sobre você, que o justo viverá pela sua fé. Então, mesmo fazendo as coisas que eu disse que você tem que fazer, busque conhecimento, se qualifique, não seja um burro, não seja um alienado, mas você não pode colocar essas coisas em primeiro lugar. Quando a Bíblia diz que eu e você que nascemos de novo só podemos viver por um trilho, que é por meio da fé. Então, quando você vê um ímpio prosperando em algo, não quer dizer que se você fizer a mesma coisa você vai prosperar, porque ele tem essa condição de lançar a mão dos recursos que não estão providos em Deus. Mas eu e você, a Bíblia diz: o meu justo viverá pela sua fé. Abacuque diz uma vez, Paulo diz por 2 vezes, e o escritor aos Hebreus, que eu não sei quem é, embora desconfie que possa ser Paulo, também diz: o meu justo viverá pela sua fé. Então, se nós queremos ver resultados e progredir e não nos sentir mal quando a gente vê um ímpio progredindo mais do que nós não é lançar mão dos mesmos meios e dos mesmos recursos que eles lançam, em primeiro lugar considerar Deus na nossa vida, e a vida pela fé, porque a Bíblia diz: o meu justo viverá pela sua fé. Crescimento espiritual é vontade de Deus. Deus quer que eu e você nos apresentemos de tal forma que a gente saia do anonimato para a saliência, pode ser 10 vezes mais como era ali. Deus possa ser glorificado através da minha e da sua vida. Em vez de nós olharmos para as pessoas ímpias e dizer eu queria ser como ele, eles olhem para nós e digam eu queria ser como você. Mas o crescimento espiritual ele não se dá apenas por meio do tempo como o crescimento físico. E até o crescimento físico,
que acontece naturalmente por meio do tempo. Se ele não for acompanhado de uma boa nutrição, se ele não for acompanhado daquilo que cada instância da vida pede, ele vai crescer fisicamente, mas não vai ter estrutura. Ele vai crescer fisicamente, mas ele não vai ter condição de se manter. Então eu gostaria de dizer, Deus quer sim que eu e você cresçamos a ponto de nos sobressair 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Quanto mais eu aumentar esse número, mais Deus é glorificado. E Ele quer isso. Mas esse crescimento, ele não acontece de forma casual. Precisa ser uma busca constante. O justo vive pela fé. E o que alimenta a nossa fé é a palavra. A palavra é o único alimento que o espírito humano reconhece. Então uma vida de crescimento, de se sobressair, de ser distinto, ela tem que ser intencional na relação com Deus, reconhecendo a pessoa do Espírito Santo, o ministério dele em nós e com base na palavra. Nós precisamos viver com base na palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a mensagem de Cristo. Esse estilo de vida, se eu e você aprendermos a viver e praticá-la constantemente, ela vai aprimorar o nosso espírito, ela vai crescer, ela vai fazer crescer o nosso espírito. 1 Pedro 2,24, salvo engano, é 2,20, vai dizer que como crianças recém-nascidas desejai o leite genuíno da palavra, para que por meio deles vá crescendo. Eu quero isso na minha vida e declaro sobre a sua, que vai chegar um dia que as pessoas vão olhar para mim e para você e vai dizer 10 vezes mais, fulano está distinto em crescimento em relação aos outros, mas isso para a glória de Deus, para a glória de Deus, não para encher a minha vida nem a sua, mas para ver que o evangelho é verdadeiro, que ele funciona em nós. Então o viés é esse, não é pelo sistema, não é pelo viés do mundo, o justo viverá pela sua fé, e a fé é por meio da palavra. Vou dizer de novo, se qualifique, busque conhecimento, trabalhe, mas não deixe essas coisas tomarem o lugar de fonte de Deus na minha e na sua vida, senão você vai viver frustração. Eu quero confessar a palavra, eu quero que você repita comigo, diga assim: Deus é a minha fonte, a palavra de Cristo é o meu alimento, vivo pela fé e estou crescendo espiritualmente, e declaro sobre a minha própria vida 10 vezes mais em crescimento. Você foi abençoado? Pratique essas verdades, faça comentários, compartilhe esse vídeo. Eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.